Camila, Rose, Renato, Duda, sejam bem-vindos. Aqui no YouTube eu vou subir a nossa tela, né, para nossa aula de hoje. Se você quer acompanhar mais de perto os nossos slides, pode nos acompanhar pelo YouTube, para você ter uma experiência melhor, né, aqui conosco, tá? Vou subir a nossa tela aqui com o nosso tema de hoje. Quanto cobrar pela consultoria na gestão da qualidade? Sem medo e com lucro, né? Muitas pessoas têm medo de cobrar, né? E o seu cliente não paga. Mas você tem um valor para entregar. Então, você precisa olhar para o valor que você tem para entregar, né? E aí sim, você vai fazer uma precificação justa. E essa aula hoje é para você saber quais são os elementos que você vai considerar na precificação, que é muito mais do que só saber quanto você vai cobrar a hora, tá certo? Deixa eu ver quem tá conosco aqui no YouTube, acompanhando por aqui também, né? Beleza, legal, então vamos lá. Vou subir a minha tela aqui. Então, a gente vai falar sobre precificação, como precificar os serviços da consultoria. Se você trabalha com a gestão da qualidade, lá na CLT, você sabe que as empresas necessitam muito de melhoramento, de otimização de processos, né, de sistema de gestão, mas na grande maioria as empresas querem melhorar os seus resultados, tá? Então, nós que somos da gestão da qualidade, nós temos muitos entregáveis que vão beneficiar as empresas. Então, se você já pensou nessa possibilidade, né? Muitos que me seguem por aqui são CLT ainda e querem migrar para consultoria, e você pode fazer isso em paralelo, tá? E aí, aqui eu vou fazer uma comparação inicial aqui sobre a precificação, né? Por que falar sobre a precificação é uma oportunidade, tá? Então, precificar um serviço de consultoria vai muito além de cobrar por hora, tá? Muito além de cobrar por hora. O que a gente precisa entender quando a gente fala de precificação, né? A gente precisa entender sobre o valor que a gente entrega num serviço de consultoria. A gente precisa entender a transformação, né, que a gente proporciona para o nosso cliente, ou seja, qual benefício, qual transformação ele vai receber com o nosso serviço. Ele não vai pagar por nossa hora, ele vai pagar por um benefício, por uma transformação que ele vai receber, tá? Então, quando a gente fala de precificação, é importante que a gente entenda isso, né? Porque você gera uma transformação, você proporciona uma transformação para o seu cliente, tá? Você entender qual é o perfil e a capacidade de pagamento do seu cliente, tá? A gente tem clientes de tudo que é tipo, tamanho, nicho, segmento, áreas de atuação diferente. Aqueles clientes que querem mais benefícios, outros menos benefícios, enfim. A gente precisa entender isso quando a gente vai precificar, tá? E também entender o nosso posicionamento como especialista. Como especialista, como eu me posiciono, como eu me valorizo, né? Porque se eu conheço o que eu sei fazer e o que eu sei entregar, eu preciso me posicionar dessa forma para que eu consiga transmitir essa mensagem para o meu cliente também, tá certo? Então, como você avalia o seu posicionamento? Como é o seu posicionamento hoje, né? Muitas pessoas me dizem assim, Márcia, eu ainda não tenho experiência. Mas eu digo assim, não tem experiência em vender um serviço, mas você já tem anos de experiência na atuação com a CLT na gestão da qualidade. Então, você tem uma expertise e você pode sim se posicionar como um especialista, porque você já entrega muitos benefícios, muitos resultados na empresa onde você labora, né? Não é isso? Exatamente isso, tá? Então, muitas pessoas confundem a precificação simplesmente como o cálculo de custo por hora de trabalho. Porque a maioria de nós vem da CLT, lá a gente recebe realmente por hora, né? Mensalista. Então a gente ganha lá um valor por hora, o valor do pacote mensal pelas 220 horas trabalhadas, né? Então
quando a gente vai empreender com a consultoria da qualidade, muitas vezes a gente tem na cabeça o cálculo do custo por hora de trabalho. E aqui a gente precisa ir muito além do que só olhar o cálculo do custo por hora, tá? Tem as pessoas também que confundem precificação como uma pesquisa de preço médio de mercado. Ah, fulano cobrou X, eu vou cobrar X também. Cuidado, né? Copiar o preço do concorrente pode fazer você perder dinheiro, perder posicionamento e perder também confiança, né? Ou seja, esses erros levam você a desvalorização do seu serviço, né? Clientes não te respeitam e você pode ter prejuízo financeiro e uma frustração pessoal também, porque você não está levando em consideração todos os elementos necessários para uma boa precificação, tá? Gilene, boa noite, seja bem-vinda. Nossa aluna, né? Então, não cometa esses erros, tá? Por isso que é importante você aprender a precificar, para você não cometer esses erros aqui, tá certo? E aí os tipos mais comuns aí, os tipos mais comuns de precificação, né? Pode ser aí por hora. É muito comum, né? Muitos consultores utilizarem esse tipo de precificação única por hora, tá? Então é a mais comum, mas também é a mais limitante, tá? Cobrar por hora é o mais comum, o mais habitual, mas é um fator limitante, tá? Cobrar por hora, tá? Então, pode cobrar também por projeto, tá? Você pode cobrar por projeto baseado na entrega e no resultado. Ou seja, qual é o projeto que você vai entregar e qual é o resultado? O que o cliente ganha com isso de benefício, né? Muitas vezes o cliente vai ter um benefício muito grande com isso, onde ele vai ter um aumento de faturamento, um aumento do alcance de mercado, uma visibilidade muito maior, né? Então, é muito além do que pagar sua hora, tá? Ele vai pagar pelo resultado que você vai proporcionar para ele, tá? Então, por hora, os tipos mais comuns de precificação por hora, por projeto, por pacote de serviços, né? Você pode fazer um pacote de serviços, ou seja, pode ser um valor mensal, né? Uma mensalidade. Isso é algo muito usual hoje em dia, inclusive na consultoria. E também, ou a recorrência, né? A recorrência, ou seja, você tem um projeto de 1 ano, onde o cliente paga valores recorrentes todos os meses para você, tá? Todos os meses. Então, isso é a recorrência dos contratos. E são ótimos. Esse tipo de contrato é muito bom porque te dá previsibilidade e segurança. Muitas pessoas acham que tem segurança lá na CLT, mas na CLT você tem um limite, um teto salarial para ganhar, nunca vai ganhar acima disso. Então, se você acha que está seguro na CLT e acha que trabalhar com a consultoria traz insegurança, eu digo assim para você, depende de como você utiliza as estratégias certas, né? E você se desenvolve e cresce, porque você pode ter essa previsibilidade, essa segurança com contratos recorrentes, tá? E por último, né? Você pode cobrar por valor percebido, ou seja, quanto vale a solução que você entrega? Quanto vale a solução que você entrega, tá? E aí, empresas que pagam 60 a 100 mil reais em uma certificação ISO 9001 não estão pagando por horas, estão pagando por um resultado confiável. Então, eu já implantei diversos projetos, né, de sistemas de gestão, sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão ambiental, agora também implantando sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, e o cliente não me paga por minhas horas, ele paga pelo resultado que ele vai receber. Ou seja, um grupo multinacional comprou uma empresa, né? E a única planta que não é certificada do grupo é esta, onde eu estou
com esse projeto de implantação. Então, eles estão pagando por um resultado confiável. Eles querem essa certificação porque isso dá visibilidade do negócio deles, faz parte dos valores deles, tá? Então, é muito mais do que pagar horas, tá certo? Então, é importante que a gente tenha essa noção, saiba desses elementos para que a gente não fique pensando apenas em determinar quanto é que vale a nossa hora. É muito além disso, tá? A precificação é muito além disso, tá? E por que é uma oportunidade de falar sobre esse tema, né? E aí eu quero perguntar para você, você trocaria 44 horas semanais por 20 horas ganhando o dobro? Sim ou não? Parece muito fácil, né? Se você trocaria 44 horas semanais para trabalhar 20 horas ganhando o dobro, é claro, quem não faria isso, né? Ou seja, isso é o que a consultoria te permite. Então, eu quero fazer aqui uma comparação direta, né, entre CLT e a consultoria. Porque você tem muitos benefícios com a consultoria, tá? Então, é uma oportunidade de discutir esse tema, porque às vezes você não tem ideia de quanto é que você pode faturar com os serviços que você pode prestar na consultoria da gestão da qualidade, tá? Aí eu trouxe um quadro aqui para vocês, aqui no YouTube. Quem quiser acompanhar pelo YouTube, coloquei um quadro na tela agora. Comparação direta de CLT versus consultoria. Quanto é a diferença? Quantos são esses valores, né? Então você pode acompanhar aqui comigo, tá? Fiz uma pesquisa aí do mercado, né? Um analista da qualidade ganha hoje, né? Por mês, de 3 a 4 mil reais. Sem bônus, né? Não tem nada adicional que ele pode ganhar. Não tem hora extra e não tem variação, tá? É 3 a 4 mil reais e esse é o valor, esse é o teto dele. Então, se você tá lá na CLT, você sabe que esse é o seu salário, tá? Não tem como amanhã depois você ganhar mais. Esse é o teu teto salarial, você vai ganhar esse valor, tá? Um gestor da qualidade, alguém que já vai atuar como supervisor, gerente, coordenador, né, gestor ali da área, vai ganhar um pouco mais de 5 a 6 mil reais, mais ou menos uma média, tá? Então, ele vai ter o quê? Uma alta responsabilidade e uma baixa flexibilidade. Então, ele já tem um cargo de gestão, vai ser cobrado mais responsabilidade para ele, né? E ele tem baixa flexibilidade, ou seja, não tem flexibilidade de data, de horário, né? Ele vai trabalhar as 220 horas ali e vai ganhar aquele salário ali. E aí eu fiz um comparativo aqui com um consultor, né? Consultora PJ, né? Como a gente se posiciona como uma empresa especializada, né? Com 3 clientes, você ganha em torno de 12 a 18 mil reais com 3 clientes. Muitas pessoas me dizem, mas precisa ter muito cliente para faturar? E o interessante é que ao longo da minha história, né? A minha carreira de consultora da qualidade, eu fui fazendo clientes, conquistando e fidelizando clientes. E hoje eu tenho clientes que são de longa data, de 7, 10 anos atrás. E você fica atuando com esses clientes de forma recorrente, porque eles sempre têm novas necessidades, né? E você tem diversas soluções para entregar para ele. Então, o consultor PJ, aí com 3 clientes, né? Pode faturar aí facilmente de 12 a 18 mil reais. E ele tem o quê? Ele tem flexibilidade de data horária, ele não vai trabalhar 220 horas, né? E ele tem escalabilidade. O que é isso? Ele pode ter escala de crescimento, ou seja, ele pode ganhar muito mais, ele não tem um teto salarial, como na CLT. Então veja aqui o seu crescimento, você está começando agora com a consultoria, prestando seu primeiro serviço, ou fazendo as primeiras prospecção. Se você tiver um direcionamento e fazer isso de forma estratégica, né? Você pode ter vários clientes e você vai escalar o seu negócio. Quanto você pode ganhar no seu negócio de consultoria? Você vai escalar, né? Você vai ter mais clientes, você vai entregar mais valores, soluções, né? Aqueles resultados que o cliente espera e que eleva os resultados dele. Então, você também tem essa escalabilidade do seu negócio, tá?
Você pode ganhar por um projeto único também. Por exemplo, vamos pensar um projeto de implantação da ISO 9001, um projeto aí de 6 meses, de 1 ano de duração. São projetos de médio e longo prazo, né? Isso vai depender da empresa, da necessidade da empresa, em quanto tempo ela quer fazer essa certificação, mas eu não recomendo menos de 6 meses, né? O ideal, 1 ano para você fazer toda a implantação e rodar esse sistema, né? Um projeto de 40 a 100 mil reais, projeto pontual e de alta margem, tá? Porque o cliente ganha muito. Não é qualquer um em qualquer esquina que sabe implantar um sistema de gestão. Então, as empresas, elas ganham muito quando implantam um sistema de gestão. Não só o certificado, né? Tem empresas que querem só um certificado na parede, isso é muito pouco. Uma certificação ISO 9001 agrega muito mais ao negócio, né? Porque vai fazer a gestão do negócio. Então, é o melhor modelo de gestão que existe, internacionalmente reconhecido. E a empresa, ela pode chegar muito longe se ela, de fato, implementar, manter e melhorar um sistema de gestão e melhorar seus resultados com isso, tá? Então, eu dei alguns valores aqui para vocês, comparando, né, esses valores entre CLT e a consultoria. Um colega, Carlos, 42 anos, tá? Era gestor CLT. Então, deixou a CLT, começou com um cliente ISO 9001 e faturava 5 mil reais por mês. Um cliente, né? Então, a média, um cliente aí está disposto a pagar 5 mil reais por mês para implantar no sistema de gestão, para esse projeto de consultoria. Hoje ele tem 3 contratos ativos. Então, imagina, 3 vezes 5 já dá aí um valor de 15 mil reais. Então, ó, é a escala que você pode ir buscando, né? O momento que você entende o mercado, sabe onde estão os clientes e entrega a solução que ele precisa, tá? A Juliana ainda está na CLT, tá? Ela tem 36 anos. E ela faz em paralelo ao CLT, ela presta alguns serviços em paralelo ao CLT. E o valor que ela fatura é R$ 2.500 por mês, com um cliente, com um pequeno cliente, onde ela faz mapeamento de processo. Então, vejo que os serviços, as entregas, são diversas que você pode fazer, tá? E você não vai sempre cobrar por hora, você pode cobrar por projeto, por entrega. Então, pode ter uma variação de valores que você vai receber aqui, tá? Marta, né? Marta fez um projeto com um cliente, onde ela faturou 60 mil reais. Então, um cliente, gente, 60 mil reais. Então, você tem mais 2 clientes, quanto é que você pode somar nesse contrato aí, né? Adriana, Marta tá só trabalhando com a consultoria, tá? Já a Adriana, ela é CLT e ela também faz alguns serviços em paralelo ao CLT dela, né? Então, ela faz treinamentos aos sábados. E aí, um treinamento que ela faz no sábado, ela fatura 2 mil reais com um treinamento. Então, vejam aqui valores que você pode receber com diversos serviços diferentes na consultoria da qualidade, tá? E aí você vai dizer, Márcia, mas ninguém vai pagar caro por consultoria. E eu vou dizer para vocês que realmente as empresas, elas não pagam pelo seu tempo, pela sua hora. Elas pagam, né, para evitar prejuízos, para evitar retrabalhos, perda, né, de dinheiro. Eles pagam para ganhar certificações, para escalar o negócio deles com qualidade, tá? Eu já atendi cliente que disse, né, o que você me cobrou, me economizou o dobro em retrabalho. E aí, isso não é um valor importante? Qual é o benefício? Quanto o cliente pode ganhar de retorno com a solução que você entrega para ele, tá? Então, ele não paga por hora, ele não paga a tua consultoria, ele paga pelo resultado que a sua consultoria entrega. Por isso é tão importante, né, você
entender quais são as necessidades e as dores do seu cliente para você vir com uma solução que entregue valor para ele e que ele ganhe com isso, né? Porque ele vai considerar isso como um benefício, como um bem, né? A gente fala que o valor é aquilo que fica quando a gente vai embora. O que a gente deixou de valor ali para aquela empresa, né? O que ela vai continuar ganhando com aquele sistema, com aquele processo, com aquela melhoria que a gente implementou, tá? E você pode dizer também, Márcia, mas eu não sei como calcular o valor, o preço, né, pelo meu serviço. E eu quero te dizer que não se trata só de saber de números, né? Aqui você precisa saber de outras informações, né? Inclusive saber se posicionar, né? E posicionar o seu valor com base no benefício que ele entrega. Então existe método simples, né? Para isso, e você pode aprender. Então isso não é um problema para você, tá? A precificação não é um problema para você. Você pode aprender isso, porque há métodos simples para isso, tá? E aí eu quero mostrar para vocês como fazer isso em 4 passos, né? O que você vai fazer? Como começar, né? Antes de precificar, o que você vai fazer, tá? Antes de você definir o preço, o valor que você quer cobrar para o seu cliente, né? Você vai seguir esses 4 passos aqui, que estão aqui na tela. Eu vou passar um a um agora com vocês, tá? Então, liste os serviços que você pode prestar. Quais são os serviços que você pode prestar dentro do conhecimento que você já tem? Quais são os serviços que você pode prestar? Então, você atua na gestão da qualidade, você já trabalhou anos na CLT. Quais são os serviços que você pode prestar? Tá? Então, treinamento, você consegue fazer treinamentos. Você consegue fazer auditorias? Já fez auditorias? Uma aluna me disse o seguinte: Márcia, eu comprei seu curso, o Mapa da Qualidade, porque dos 8 serviços que você ensina lá, eu já faço 7. Só não faço auditoria porque eu não posso auditar o meu próprio processo. Ela colocou dessa forma, né? Então, você sabe, você tem experiência, você tem expertise e você pode fazer muitas entregas, tá? Mapeamento de processo, você pode fazer mapeamento de processo. Você sabe mapear processo? São serviços que você pode entregar para qualquer tipo e tamanho de empresa. Qualquer tipo e tamanho de empresa mesmo, tá, gente? Sem erro. E esse você pode fazer em inúmeras empresas diferentes, de tudo que é nicho, tamanho e mercado. Elaboração de documentos, procedimentos, regularização. Tem empresa que precisa se regularizar. Manual de boas práticas, a regulamentação da vigilância sanitária, enfim, tem diversas necessidades e demandas aí para a criação de documentações de padrões, implementar esses padrões e também treinar as equipes. Então, são diversos serviços aqui. Implantar um sistema de gestão da qualidade é um serviço que você também pode fazer. Se hoje caísse no seu colo uma demanda de prestar um serviço de consultoria para a implantação do sistema de gestão da qualidade, você saberia fazer? Quanto você pode precificar um sistema de gestão? A implantação do sistema de gestão, tá? Então, você vai considerar esses passos aqui, tá? Passo 2, você vai definir sua persona, ou seja, qual é o tipo de cliente-alvo que você quer trabalhar? Muita gente me pergunta: Márcia, eu preciso trabalhar só dentro do nicho, do meu nicho de atuação? Depende. Eu tenho aluna que é da área da saúde, que é da área de laboratórios, ela se nichou, né? Tá trabalhando só empresas da área da saúde. Clínicas, hospitais, laboratórios, e tá tudo bem também, tá? Se você quer ampliar esse seu nicho, você pode ampliar também. Então aqui você vai definir, né? Qual é o seu tipo de cliente-alvo, né? É comércio. Quem dentro do comércio você pode atender? Farmácia, restaurante, supermercado. Eu vou trabalhar com a prestação de serviços, né? Eu atendo serviços
de operadores logísticos, transporte, construção, engenharia. Olha a infinidade de nichos e segmentos que a gente tem aqui. Uma infinidade mesmo, tá? Pequenas indústrias, seu foco pode ser pequenas indústrias, médias, grandes indústrias, por que não? Então, esse é o passo 2, é você definir o seu cliente ideal, público-alvo que você vai entregar as suas soluções, tá? Porque ele pode ter percepção diferente de valor daquilo que você entrega. O terceiro passo é você estudar o valor que você entrega. Quanto é que você entrega de valor? Quanto isso representa para o seu cliente? Quanto ele ganha com isso? Quanto ele fatura mais? Quanto ele alcança novos clientes? Por exemplo, uma empresa que tem uma certificação ISO 9001, ela aumenta o leque de negócios, né? Ela pode ser homologada para vários novos mercados que antes ela não poderia fornecer porque ela não tinha uma qualificação. E agora, com uma certificação, com um sistema de gestão implantado, ela consegue ter uma atuação maior, novos mercados, ter mais visibilidade do negócio, né? Inclusive participar de licitações, porque hoje até para participar de muitas licitações é necessário que as empresas tenham uma certificação ISO 9001. Então você pode... Esse é um valor, né, que a empresa vai receber a partir da entrega que você faz. Então você precisa estudar e entender, né, qual é o valor que tem a sua solução para o seu cliente. Pensa nos benefícios concretos aqui, por exemplo, a certificação, pode ser uma certificação, pode ser uma regulamentação, certificação de produto, né, certificação de sistema de gestão, redução de custos. A empresa pode ter uma redução de custos tremenda a partir de uma solução que você entrega para ela, né? Então, esse é um passo importante também, porque depende do valor. Quanto mais valor você entregar, mais caro você vai cobrar, entenda? Então, não é simplesmente pensar num valor por hora. Ali você tem muito mais elementos para pensar, né? E o quarto passo, evite cobrar por hora no início. Por quê? Evitar cobrar por hora no início, né? Porque você não sabe muito bem ainda quanto tempo você vai levar, qual é o valor que o cliente considera, né? Então foque em pacotes ou por projeto. Vou fazer um treinamento de um dia, eu vou cobrar X, pronto, pelo treinamento em si. Pela auditoria em si, eu vou fazer um mapeamento de processo, eu vou cobrar pelo pacote ali, não necessariamente por hora. Tá? Então, é uma boa forma de se começar, até que você consiga saber quanto tempo você vai levar para fazer um mapeamento de processo. Você já tem essa informação? Às vezes não sabe quanto tempo você vai levar, né? Para fazer esse serviço, no caso, tá? Então, esses são os 4 passos que você precisa considerar antes de uma precificação. E aí, tem os elementos básicos de uma precificação. E dentro dos elementos básicos de uma precificação, você tem os custos diretos e os custos indiretos, tá? Então, você precisa considerar esses elementos básicos para precificar. Não é só quanto vale a sua hora, mas quantos são os custos que você tem custos diretos e quais são eles, e que tu tem custos indiretos e quais são eles. Então, aí são as horas dedicadas ao seu cliente. É o custo, né, que você vai ter com as horas dedicadas para o seu cliente para esse projeto, tá? Deslocamento que você tem para entregar esse projeto. Se for presencial, tem deslocamento, né? Tempo, o custo com deslocamento, ferramentas e softwares que você vai utilizar, impressão de materiais, apostilas, materiais, às vezes você tem alimentação, tem o imposto sobre a nota, tem o seu MEI, o seu Simples Nacional. Então são custos diretos ali que você vai ter, e os custos indiretos. Quais são os custos indiretos e que muitas pessoas não lembram de considerar, né? Você vai dizer, mas eu não tenho custos indiretos. Mas você pode ter sim custos indiretos, né? É que às vezes você não está conseguindo calcular eles, tá? O que seriam os custos indiretos? Aí você tem a energia, você tem a internet, você tem o telefone,
né? São custos para o seu negócio funcionar. São custos ligados à sua estrutura de consultoria, tá certo? Então, marketing, você vai investir em marketing, em publicidade, fazer tráfego. Você tem uma ferramenta ali que você paga para fazer seus materiais. Então, você tem esses custos aí, você vai considerar eles em custos indiretos, tá? O computador, teu celular, teus cursos, tuas capacitações, tá? Então, você vai considerar isso, vai considerar esses custos indiretos. Então, não é só saber quanto é que vale a sua hora, tá? Você vai precisar saber e considerar esses elementos básicos da precificação. Então, custos diretos e custos indiretos aqui, tá? O seu contador, se você tem um sistema financeiro ali, quanto é. Então, os custos ali para funcionar o seu negócio, que muitas vezes você não consegue nem separar do seu pessoal e aí você acha que não tem esses custos, né? Mas tudo isso é importante para uma boa precificação. E aí a gente tem elementos estratégicos, assim como a gente tem os elementos básicos da precificação, a gente tem os elementos estratégicos de uma precificação também. E quais são esses elementos estratégicos de uma precificação? Vamos pensar aqui no tempo investido. Quanto tempo você vai investir nesse projeto, tá? Então, conta aqui tempo total de execução das atividades, né, do projeto, mais reuniões, mais ajustes, tempo de deslocamento caso vá até o cliente. Então, é o tempo investido mesmo. Aqui nós estamos falando de tempo mesmo, tá certo? Quanto tempo você vai investir nesse projeto, tá? E aí o nível de complexidade também. Que às vezes você vai ali fazer um treinamento, ele não é algo tão complexo, mas você vai implantar um sistema de gestão, já é um projeto mais complexo. Então, qual o nível de complexidade, né, desse projeto? Qual o nível de complexidade? Vai ser diferente, né? Então, fazer um mapeamento de processo, por exemplo, tem um nível de complexidade. Fazer a implantação completa do sistema de gestão já é outro nível de complexidade, né? Então, tamanho da empresa, número de processos, pessoas envolvidas. Isso são variáveis, né? Esse é o nível de complexidade que você vai considerar para fazer uma boa precificação, tá? Então, são elementos importantes para você considerar, tá? E muita gente está só preocupada enquanto vai cobrar por hora. Ah, eu vou cobrar R$100 a hora e tá tudo certo. Não, é muito além disso, né? Então, dentro do elemento estratégico ainda, a gente precisa pensar, né, no valor percebido pelo cliente. E isso é muito importante, tá? Ou seja, o que o cliente vai ganhar com a sua consultoria. Isso muda o valor, isso muda o valor financeiro que você vai cobrar. Né? Uma certificação, por exemplo. Quanto é importante para ele uma certificação? Ele não está pagando pelas suas horas, ele está pagando por um resultado a ser entregue. Ele pode estar pagando pela redução de perdas. Quanto ele vai deixar de perder? Então, às vezes, se você cobra um projeto aí R$10.000, mas o cliente ele deixa de perder 10 mil só num mês, e aí durante um ano ele deixa de perder R$10.000 por mês, isso dá R$120 no mês, gente. Veja que vocês precisam perceber o valor da entrega de vocês, porque vocês vão precificar de forma diferente, tá? Então, tem um alto valor agregado a essas soluções que vocês entregam. Então, você precisa ver o valor percebido pelo cliente, né? Melhoria da imagem. Ah, sim, uma empresa, por exemplo, um cliente meu onde a gente está implantando a ISO 45001. É a única empresa do grupo no mundo que não tem a certificação 45001. Então, é um valor de imagem, melhoria da imagem deles, né? Este é um valor agregado para eles, né? Atendimento à exigência legal, né? Como as empresas querem ser vistas pelos seus clientes e pelo mercado aí fora, né? Então, isso aumenta o valor que ele está disposto a pagar, tá? Então, se você pensa em só precificar por hora, você pode estar deixando de ganhar dinheiro, tá? Porque você não está percebendo o valor que é percebido pela sua entrega
pelo seu cliente, tá? Então, você anota aí, viu, qualidade? Anota aí e não esqueça, você não vende horas, você vende resultado, tá? Você vende resultado, não vende horas. Então, quando você sentar para precificar, você precisa realmente estudar um pouquinho esse negócio de precificação, tá? Senão você provavelmente não vai escalar o seu negócio. Você vai ganhar pouco por hora, que nem você sabe o valor percebido pelo seu cliente daquilo que você entrega, tá? Como é que você vai cobrar por isso, então? Tá certo? Então, esses são os elementos estratégicos e aí as formas de você cobrar, tá? Eu listei aqui 4 formas para você cobrar. Então, você pode cobrar por hora, cobrar por projeto fechado, né? Você fazer... vou fazer um mapeamento de 5 processos e eu vou cobrar X valor. É um projeto fechado, né? De valor fechado. Você pode cobrar por pacote mensal, né? Tô numa consultoria, tô implantando um sistema de gestão da qualidade, é 1 ano o processo de implantação e eu fechei o pacote, sei lá, por 80 mil e eu tenho valor mensal todo mês, valores recorrentes. Então, pacote mensal ali. Contrato anual com valores mensais, é uma outra forma de cobrar, tá? Então, você pode cobrar por entrega e mais o acompanhamento, o suporte, né? Você faz a entrega, depois você vai dando suporte. Isso faz também com que você tenha mais tempo dedicado ao projeto com o seu cliente, tá? Então, são formas importantes e úteis para você conhecer, para você poder ganhar mais e escalar seu negócio, saber precificar melhor, né? Como melhorar, né? Uma vez, às vezes, umas pessoas me dizem, Márcia, eu já fiz uma proposta e eu cobrei muito barato. Ou eu já fiz uma proposta e o cliente não aprovou. A questão de ele não aprovar não quer dizer que estava caro o seu projeto, tá? É que talvez ele não percebeu o valor que aquilo ali tinha. Por isso é importante você entender da solução e quanto cada cliente entende essa solução como um valor, o quanto ele está disposto a pagar por aquilo ali, tá? Mas sim, você pode sempre melhorar. Você faz um projeto, você precifica, aí você faz o pós-venda, você pede os feedbacks, né? Você analisa quanto tempo gastou em cada projeto. Às vezes você estimou que levaria, sei lá, 10 horas... E você levou o dobro do tempo. Levou 20 horas, por exemplo. E aí? Talvez você poderia ter ganhado muito mais para trabalhar 20 horas. Se você soubesse que levaria as 20 horas. Mas você fez o pacote ali. Você fez o preço por pacote. Então, você vai melhorar reavaliando sempre as entregas que você faz, né? Sempre você faz uma análise crítica de tudo que você faz, tá? Reposicione seus preços após 2 ou 3 projetos entregues com sucesso, né? Então, não é estático, né? Não está escrito em pedra. É dinâmico isso e você tem que fazer essa análise para que você possa melhorar e também ganhar mais, ter mais autoridade, se posicionar melhor. Fazer o cliente perceber o valor da sua entrega, né? Você sabe quanto ele está ganhando com isso? Você precisa saber, porque isso vai fazer com que você possa vender por um valor adicional, tá? Porque o cliente tem benefícios que ele vai receber. E aí, quais são os efeitos colaterais positivos de uma boa precificação? Você aprende... Você se posiciona como uma autoridade, você começa a gerar mais resultado em menos tempo, né? Porque às vezes um projeto você levou um tempo X. A segunda vez você já está fazendo ele, você já estudou, aprendeu com os erros, né? Você pode levar menos tempo para fazer. Então você aumenta seu resultado, você ganha em tempo, né? Você cria múltiplas fontes de renda, porque você pode ter diversos projetos que você vai entregar em formatos diferentes, né? Para clientes diferentes, em formatos diferentes. Um treinamento. Um suporte. Vou dar só um suporte. Não, eu faço a elaboração de um documento. Então, são diversas
fonte de renda ali que você pode ter com diversos serviços diferentes, né? Projetos diferentes, tá? E você vai aprender fazendo no campo de batalha, tá? E se você não começar, você não vai ter esses ganhos de aprendizado, tá? E quais são os efeitos colaterais, então, negativos? O que pode acontecer, né? Você pode cobrar barato demais e deixar dinheiro sobre a mesa. Pode atrair clientes problemáticos, né? Não é isso? Atrair clientes problemáticos. Você pode trabalhar muito e lucrar pouco. Você pode ficar preso à comparação ali com concorrentes menos qualificados e você ganhar pouco. Então, assim, precisa estudar os elementos da precificação para que você possa evoluir, tá? E sim, tudo é aprendizado. A gente entrega o primeiro serviço e a gente faz uma análise crítica daquilo que a gente entregou. Quanto a gente cobrou, quanto tempo a gente levou para entregar, quais benefícios a gente conseguiu entregar, qual foi o valor percebido pelo cliente daquela nossa entrega, o que eu aprendi com tudo isso e como eu vou me posicionar agora para a minha próxima entrega. Tá? Então, tudo é uma evolução, tudo é um aprendizado. Agora, se você não ficar no mesmo lugar, você não vai crescer e não vai aprender. Por isso que eu falo, comece em paralelo. Comece a prestar seus primeiros serviços de consultoria em paralelo ao CLT. Serviços que você já sabe, você não precisa começar com um CNPJ, né? Você não precisa abrir um ponto físico. Você presta um serviço, faz uma entrega remota, né? Você vai lá no sábado, faz um treinamento. Você elabora um fluxograma de processo, identifica gargalos no processo do seu cliente, final da tarde ou ao meio-dia, que você tem uma hora livre. Então, você começa em paralelo e você vai abrindo as possibilidades, tá certo? Então, muitas vezes a gente fica esperando cair do céu a oportunidade, o momento certo e a gente não evolui. Então, o que eu quero dizer para você é isso, né? Não existe um momento certo, tá? Comece agora, comece já. Evolua, é passo a passo, é o todo dia, né? É só não parar, mas é fazer acontecer, tá? Então, eu espero que essas informações sobre precificação tenham sido úteis para vocês, tá? Que vocês possam considerá-las, né? Para quem achava que precificação é só o valor da hora, não é, é muito além disso, tá? Wesley, super indico. Ah, legal, Wesley. Comenta aí, Wesley. Hashtag aluno, né? Wesley já é nosso aluno do Mapa da Qualidade. Que bom ter vocês aqui, tá? Que bom ter você aqui. Então, a gente vai aprendendo e vai evoluindo mesmo, tá? E é assim que a gente cresce, né? Eu comecei com 0 cliente, comecei com meu primeiro projeto, o valor também, né? Talvez dimensionado de forma equivocada, sem considerar elementos básicos para precificar, mas a gente vai aprendendo, tá? Aprendendo e vai evoluindo, tá certo? Isso mesmo, és o nosso aluno, né? Então, para quem esteve conosco aqui, muito bom. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui. Quero ver aqui no YouTube também se tem algum comentário. Pode colocar aqui qualquer dúvida que você tenha, alguma informação adicional, algo que eu não tenha comentado, né? Mas a gente tem as nossas lives semanais, sempre nas quintas-feiras, onde a gente discute estratégias para você realmente poder prestar seu serviço de consultoria. Mesmo que você não tenha CNPJ, mesmo que você não tenha experiência, né, em consultoria, mesmo que você ainda está na CLT, tá? Esse é o momento para você começar. E aí você faz uma transição de carreira em paralelo, não é isso? Gilene, também aluna T07, né? Isso aí, muito bem. A gente vai seguindo em frente e a gente quer alcançar muitos profissionais da qualidade que hoje estão lá na CLT, que tem muita informação, tem muito conhecimento e geram muito valor, mas não conseguem fazer essa entrega dentro da organização em função
dos níveis, da função hierárquica, né? Mas vocês podem levar para fora, para outras empresas, esses projetos aí que podem beneficiar tantas outras pequenas e médias empresas aí que necessitam, né, dessas ferramentas, desses benefícios. Então você tem um conhecimento grande na mão que você pode colocar ao alcance de muita empresa para melhorar muitos resultados, tá bom? Obrigada pela presença de vocês e eu encontro vocês na nossa próxima semana, na nossa próxima live. Até lá, boa noite e bom descanso para vocês. Tchau, tchau!